Olá, eu sou a professora Priscila Barioni e nesse bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente pode compreender o ser humano a partir do seu cérebro. Então vamos começar com uma reflexão, né? Você já pensou que tudo aquilo que nós somos, sentimos, fazemos, né? Tudo aquilo que passa pelo comportamento do ser humano advém de um sistema, né? Do nosso sistema nervoso que é comandado principalmente pelo nosso cérebro. Então não há nada do nosso comportamento que não venha de um processamento cerebral. Não há como a gente compreender o ser humano sem compreender o seu cérebro. Por isso, cada vez mais a ciência da psicologia vem englobando, né? Se englobando e englobando todas as outras ciências que partem das neurociências. O psicólogo cada vez mais se convence da necessidade de entender não só sobre neuropsicologia, mas como o ser humano de uma forma geral, compreendendo o seu cérebro. Então essa é a proposta desse bloco e eu quero refletir isso junto com vocês. Como compreender o ser humano por meio do seu cérebro? Aqui eu trouxe para vocês a imagem de Francis Crick. Francis Crick, ele é considerado o pai do DNA, né, por todos os seus estudos com códigos genéticos. E lá em 1962, né, então assim, há um tempo já relativamente grande, Francis Crick disse o seguinte: você, suas alegrias e tristezas, suas memórias e ambições, seu senso de identidade pessoal e livre-arbítrio são, na verdade, nada mais do que um comportamento de um vasto conjunto de células nervosas e moléculas associadas. Quando eu digo isso, às vezes, em aula para os alunos, ele tem uma sensação de que essa ideia, né, nos torna pequenos, como se a gente estivesse reduzindo o ser humano a esse conjunto de células, como se a gente estivesse reduzindo todo o comportamento humano, e quando eu falo de comportamento, eu estou falando de sensações, sentimentos, pensamentos, ações, atitudes, né, intuições, volições, como se a gente estivesse reduzindo tudo isso a um número de células, né, como se fosse uma ideia reducionista, mas não é, e vocês vão entender como não é, na medida que a gente entende a complexidade desse sistema, né, esse sistema ele é absolutamente complexo, e é por isso que ele possibilita que a gente resulte de todo esse nosso comportamento a partir desse conjunto, como diz Francis Crick, de células nervosas e suas moléculas associadas. Então, quais são os caminhos, né, nessa tentativa, então, de compreensão do cérebro humano, quais foram os caminhos que a ciência seguiu, né, quais teorias foram propostas para entender, então, os elementos cerebrais, né, sua anatomia, né, a morfologia desse sistema, os sinais elétricos que acontecem nesse sistema, os sinais químicos que ocorrem nesse sistema, que levam a todos esses fenômenos que eu tenho dito para vocês, né, de percepção, emoção, ação, quais são as ciências que vão se debruçar para a compreensão desse cérebro. E são todas as ciências que hoje a gente chama de neurociências, são as ciências que se aplicam e se debruçam para o entendimento desse comportamento neuronal, das nossas redes neuronais que formam o nosso cérebro, certo? Tanto anatomicamente quanto fisiologicamente. E aqui eu coloquei para vocês, apontei algumas dessas ciências, como a neurobiologia, a neurofisiologia, a ciência da computação, que tem trazido muito avanço no sentido da gente entender em modelos computacionais como que o nosso cérebro funciona, a própria física, matemática, engenharia, neuropsicologia e neurofisiologia. Então são várias ciências que estão debruçadas para entender e compreender de forma interdisciplinar como que o nosso cérebro funciona. E reparem aí que a gente tem a neuropsicologia, né, como uma ciência que vai fazer essa ponte daquilo que é neuronal, das nossas redes neuronal, versus todos os aspectos estudados pela psicologia. Na neuropsicofisiologia, a gente tem um nome bastante importante, que é o Luria, Alexander Luria. Ele é importante porque ele desenvolveu muitos estudos, né, e estudos pioneiros nessa ciência, que é a neuropsicofisiologia, certo? O que a neuropsicofisiologia vai estudar? Qual que é a proposta aqui, né? Então é uma ciência que ela vai investigar o papel dos sistemas cerebrais individuais, né, ou seja, entender o cérebro de cada sujeito, né, nas suas formas complexas de atividade mental e dedicando a estudar a expressão comportamental desse cérebro nas suas disfunções cerebrais, né? Ou seja, em outras palavras, é entender o que ocorre, né, no cérebro do sujeito que faz com que ele tenha um comportamento X, Y ou Z. Qual é a correlação entre comportamento e cérebro? E é claro que toda essa ciência que vai entender essa relação entre comportamento e funcionamento cerebral, ela partiu das disfunções cerebrais, né? Então ela partiu do estudo de diferentes patologias, tanto patologias neurológicas quanto patologias psiquiátricas, mentais. E essas patologias, né, foram cientificamente estudadas na correlação das disfunções cerebrais. Mas hoje o estudo se amplia muito mais que isso, né? Hoje o estudo dessa ciência não é somente para o cérebro que não funciona de uma forma funcional, portanto gerando diferentes queixas e sintomas, mas também o cérebro que é funcional, né? Como que funciona esse cérebro funcional, certo? Então, por isso são estruturas, né? É uma ciência que vai estudar as bases neurofisiológicas gerais que atuam no nosso comportamento. O foco é sempre essa relação entre cérebro e comportamento. E é uma relação bidirecional. Em nenhum momento a gente vai separar, isso é cérebro, é organismo, isso é comportamento, é ambiente, não. E a ideia é una, a gente está falando de uma coisa só. Não dá para separar, né, aquilo que é do cérebro, do organismo, do corpo, daquilo que é do comportamento, né? Isso foi uma ideia lá atrás, que hoje não se usa mais, né? Não tem nem como pensar o que gera o quê. É uma coisa única, tá? Corpo e cérebro, então, eles funcionam de uma única forma. Dessa forma, toda mudança no estado fisiológico é acompanhada por uma mudança no estado mental. E é o que eu estou dizendo para vocês. Então,
tudo que gera de mudança nesse organismo, né, nessa fisiologia, sempre que eu disser fisiologia, e é uma palavra que eu vou usar bastante ao longo dos blocos, eu estou falando do funcionamento do sistema, né? Então, quando a gente fala em anatomia, a gente está falando da forma, né, da morfologia, do formato. E a fisiologia é o funcionamento desse sistema, né? Então, toda vez que esse sistema se altera no seu funcionamento, no sistema organísmico, a gente tem uma mudança comportamental. Só que, embora a gente didaticamente fale desse jeito, e isso também ocorre no contrário, né, no vice-versa, embora essa seja uma explicação que a gente precisa fazer didática, a ideia, e isso é muito importante que se tenha, é que não é um mecanismo de ação e reação, né? Ela é conjunto, é um sistema único, tá? Então, toda mudança no estado fisiológico é acompanhada por uma mudança no estado mental. Isso de uma forma consciente ou inconsciente, tá? Quando eu falo da consciência, eu estou falando de um estado de saber que, né, de intencionalidade em relação ao meu comportamento. E isso pode ocorrer de uma forma consciente ou inconsciente, certo? Toda mudança, por outro lado, no estado mental, seja consciente ou inconsciente, é acompanhada por uma mudança no estado fisiológico. Essa inter-relação, como eu venho dizendo, ela é sempre individual, dinâmica e bidirecional, certo? O que a gente quer dizer quando a gente fala dessa inter-relação individual? Não há, hoje nós sabemos que o nosso cérebro, o funcionamento, a fisiologia do nosso cérebro, ela é como uma impressão digital. Não há um cérebro igual ao outro. Não há um cérebro que funcione da mesma forma que o outro. Embora a gente tenha anatomicamente, né, estruturalmente o mesmo cérebro, a nossa fisiologia, o nosso funcionamento, e a gente vai falar bastante disso ao longo dos demais blocos, ela vai se dando e vai se criando a partir do ser humano nas suas experiências de vida. Então são as nossas experiências que vão fazendo com que as nossas conexões neuronais aconteçam de uma forma ou de outra, né? Que a gente vai tendo padrões neuronais, padrões de conexão neuronal que levam aos nossos comportamentos. Por isso que nós somos seres subjetivos, únicos e individuais, né? Não há um cérebro igual ao outro, assim como não há um ser humano igual ao outro, porque, como a gente estava dizendo logo no começo, tudo que nós somos vem desse nosso cérebro que é único. E a gente vai entender um pouquinho como que se dá essa unicidade, tá? Então, essa inter-relação, ela é única, individual, né? Porque nós temos cérebros absolutamente individuais. Ela é dinâmica. Dinâmica, essa outra questão que a gente vai falar bastante também. Por que é dinâmica? Porque a gente está mudando o tempo todo, né? Nós nunca somos os mesmos, na verdade. E nós nunca somos os mesmos porque o nosso cérebro deixa de ser o mesmo a todo momento, né? E esses são os mecanismos de aprendizagem. Então, se eu sou capaz de aprender as coisas, é porque o meu cérebro está em constante modificação. E essa constante modificação, esse dinamismo cerebral, que foi chamado e é chamado ainda de plasticidade, né? O conceito de plasticidade é esse conceito de mudança que acontece no nosso cérebro, e também é um conceito que foi entendido a partir de pessoas que tinham lesões cerebrais, e aí observando essas pessoas que sofreram lesões cerebrais, observou-se que o cérebro é plástico, ou seja, aquela área lesionada deixa de funcionar, mas outras áreas, elas se adaptam, né, para fazer aquela função. Então esse foi uma grande descoberta há anos atrás. Hoje a gente sabe que a plasticidade acontece o tempo todo, e é ela que possibilita que a gente possa aprender. Portanto, a gente tem um cérebro absolutamente dinâmico, portanto nós somos absolutamente dinâmicos, né, e isso sempre bidirecional, mas entendendo que essa bidirecionalidade não é nessa relação de causa e efeito, mas que é uma coisa complexa, né, a ideia de complexidade tem que estar sempre na nossa mente quando a gente está buscando entender como que funciona o nosso cérebro. Olá, alunos! Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução da neuroimagem para ajudar-nos a compreensão do cérebro humano, né? Tudo começou no início da neurociência moderna, que data lá por volta de 1900, portanto a gente está falando de um século atrás, portanto nós estamos falando de uma evolução recente, né? 100 anos, são poucos anos considerando todo o avanço científico, então há poucos anos atrás, há 100 anos atrás, um pouquinho mais de 100 anos atrás, não se sabia quase nada sobre o cérebro humano, né? Não se sabia nada sobre o neurônio, não se sabia nada sobre que célula é essa que rege todo o sistema nervoso. Então foi aqui com Gold e Carral, né, foram pessoas importantes que desvendaram que célula é essa e o funcionamento das células. Na época, não existia nenhum sistema de neuroimagem, né? Hoje a gente tem ressonância magnética funcional, tomografia, SPECT, tantos exames, né? Tantas possibilidades de leitura do cérebro que não havia, né? Há pouco mais de 100 anos atrás. Então, vamos fazer um pouquinho essa ideia histórica de como que isso foi construído, né? Então, lá, né, mais ou menos nessa idade, nessa época, esses dois pesquisadores, esses dois neurofisiologistas, estavam tentando entender o funcionamento, né? Eu acho que menos, né? O funcionamento ainda era algo além, né? Mas assim, a própria anatomia do tecido cerebral. Então eles fizeram vários estudos com tecidos cerebrais de ratos, né? Então dissecava um pedacinho do tecido cerebral do rato, e na época o que eles tinham de equipamento de neuroimagem era um microscópio. E aí, buscando no microscópio entender como que é a morfologia das células cerebrais dos ratos, no caso, né? Só que o tecido cerebral, ele é tão intrínseco, assim,
existem tantas células, tantos neurônios, que quando eles colocavam a lâmina no microscópio, eles não conseguiam enxergar nada, né? Porque é muito denso. E a gente vai ver o quanto que isso é denso, né? O número de células que a gente tem dentro do tecido nervoso é enorme. Então eles ficavam uma mancha preta, não conseguia se enxergar nada. E aí, Gold desenvolveu a técnica de coloração de Gold, que é uma técnica, né, onde ele colocava uma substância química naquela lâmina e aí ele conseguia o contraste entre as células. E a partir desse contraste, ele conseguiu entender e desenhar, né, eles desenhavam o que eles viam naquelas lâminas através do microscópio, né? Então, essa técnica de coloração de Gold, né, é o que a gente tem hoje nos contrastes, quando a gente vai fazer uma ressonância magnética e aplica a substância para dar o contraste para que se enxergue na ressonância estruturas mais subcorticais, estruturas menorzinhas, que só consegue ser vista no contraste, tá? Então isso começou lá atrás, mais ou menos em meados de 1900. E aí, Ramon e Cajal foi junto com o Gold desenvolvendo e entendendo como que funcionam esses neurônios, tá? Então essa imagem que vocês estão vendo é como se fosse uma lâmina, né, que eles observavam na época, mas são os desenhos de Gold e Ramon e Cajal. Existe um livro super ilustrativo, bem bonito, que se chama The Beautiful Brain, o cérebro lindo, né, o cérebro bonito, que tem todos esses desenhos de Ramon e Cajal, são bem interessantes, porque eles são bem um marco do início aí da neurociência moderna. E aí, então, com esse advento, né, com esse início desse entendimento das células nervosas, porque com isso eles perceberam que as células nervosas, elas são diferentes de qualquer outra célula que a gente tem no nosso corpo humano, né, são células diferenciadas. E hoje a gente sabe muito sobre essas células, né, enquanto as outras células do nosso corpo, elas estão o tempo todo se regenerando, né, morrendo e nascendo, né, essas células são o tempo todo regeneradas, os neurônios não. Os neurônios, eles vivem com a gente ao longo de toda a nossa vida, né, então aqueles neurônios que a gente desenvolve lá no período embrionário, eles são os neurônios que são células que vão existir ao longo de toda a nossa vida, né, elas não têm esse processo de regeneração que todas as outras células do nosso corpo têm. Além de outras estruturas, que a gente também vai ver aí nos blocos seguintes, todas as estruturas da célula neuronal que fazem com que elas sejam diferenciadas de outras células, né? E aí a gente está falando dessa complexidade mesmo do sistema nervoso, que vem dessa complexidade das células. A neuroanatomia moderna, então, ela advém aí desse início da neurociência moderna, né? E ela acontece a partir do desenvolvimento de diferentes técnicas de neuroimagem, né? A partir disso, então, a gente está falando, existia um microscópio como a única técnica de neuroimagem. A partir disso, outras técnicas vão sendo desenvolvidas, né? E essas técnicas, elas vão possibilitar o mapeamento, né, do cérebro, a visualização do cérebro, e com isso, né, a conexão entre as estruturas, ou seja, a anatomia e o funcionamento cerebral com atividades mentais, sejam elas saudáveis ou patológicas, né? Transtornos mentais, transtornos neurológicos. Então, na medida que as técnicas de neuroimagem foram se desenvolvendo, as possibilidades de compreensão do cérebro foram aumentando. E as ciências que estão lá nessa interface, dentro desse grande guarda-chuva, que é a neurociências, né, essas ciências interdisciplinares, elas foram compreendendo o ser humano, né, a partir do seu cérebro, de muitas diferentes formas, né, de uma forma conjunta. Então, quais são as perspectivas, né? Quando a gente fala de técnicas de neuroimagem que vão se desenvolvendo, né? Quais são as perspectivas, né, de entendimento? Então, assim, a possibilidade de eu poder compreender, né, a anatomia completa de um cérebro humano. Lá em 1900 e pouco, não se sabia nada sobre o cérebro humano, né? Hoje, a gente consegue, através de diferentes metodologias, compreender exatamente como que funciona o cérebro humano, né, anatomicamente. A gente está falando aqui da forma, da estrutura, seja de uma anatomia saudável, né, que tem respostas aí comportamentais funcionais, e de uma anatomia que gera respostas comportamentais não funcionais, ou seja, um cérebro não saudável. E quando a gente está falando de anatomia, então a gente está falando de lesões cerebrais, né, a gente está falando de atrofias em determinadas áreas, a gente está falando de estruturas morfologicamente distintas que levam a comportamentos distintos. Então hoje, com o avanço da neuroimagem, a gente consegue entender e fazer essa relação, tá? Então, além dessa relação entre anatomia e comportamento, uma outra relação é entre a função, o funcionamento desse órgão, o cérebro, né, de uma forma geral, o funcionamento desse órgão versus todos os comportamentos. E isso também é possível através de ciências, de neurociências, por exemplo, a ciência da computação, né? A gente consegue entender como que a gente aprende, qual que é a estrutura da aprendizagem, né? A gente aprende o tempo todo, porque o tempo todo eu estou fazendo sinapses, eu estou fazendo conexões neuronais, né? E isso possibilita a aprendizagem. Então, o ser humano ele é apto para aprender. A partir do momento que a gente gera um ambiente, né, propício para essa aprendizagem, todo o cérebro é capaz de aprender. Né? Ainda que a gente tenha um cérebro com alguma disfunção neuroanatômica ou neurofisiológica, a gente consegue adaptar esse ambiente para fazer com que esse cérebro aprenda. E esse é o X da questão quando a gente trabalha, por exemplo, com neuropsicologia, né? Quando a gente trabalha com neuroreabilitação. Então, o que eu posso fazer no ambiente externo para que aquele cérebro se reabilite, né? Para que facilite com que ele aprenda? Porque a gente parte do princípio que todo cérebro é capaz de aprender. Então, todo ser humano é capaz de aprender. A gente precisa criar os estímulos necessários para que ele se adapte, muitas das vezes, a esses estímulos. Outra possibilidade que a gente tem com a neuroimagem é entender assim, como que funciona? A gente tem diferentes neurônios, né? Os estudos de Ramon e Cajal e Gold, né, foram o primeiro passo, mas hoje a gente sabe que existem diferentes tipos de neurônios, que existem diferentes tipos de conexões neuronais. A gente vai ver isso ao longo dos blocos, né? Como que é essa diferente morfologia, como que é esse diferente funcionamento e o que isso impacta na vida do sujeito, tá? Outra perspectiva, qual que é a linguagem elétrica do cérebro? O cérebro, ele funciona por atividade elétrica, são impulsos elétricos. O neurônio, quando um neurônio se comunica a outro, essa comunicação ela é elétrica, né? Então isso é uma das características dessa célula neuronal, né, dessa célula nervosa. Ela converte
toda recepção de sinal, ela converte num sinal elétrico. Então, quando eu toco em alguma coisa quente, né, os meus neurônios, que estão aqui na ponta dos dedos, né, eles estão recebendo a temperatura, mas eles convertem isso num sinal elétrico para que isso seja comunicado ao meu cérebro, e aí, por exemplo, eu tenha o reflexo de tirar a mão de algo quente, tá? Então, como que é isso? Essa é uma outra perspectiva de estudo que a neuroimagem traz para nós, né? Como que isso se dá? E também, quais são essas relações possíveis entre a anatomia e a fisiologia, né? Simulando todos os circuitos neuronais, entender. Porque a gente sabe que hoje o cérebro funciona de uma forma muito orquestrada, né? Isso é uma fala bastante comum quando a gente fala do cérebro, né? O cérebro funciona como uma orquestra. O que isso quer dizer, né? Na orquestra eu tenho vários músicos tocando vários instrumentos, mas eles precisam estar em harmonia, né? Então, esses vários músicos, esses vários instrumentos diferentes, né? De uma forma análoga, a gente pensa no cérebro que também tem, dentro das suas regiões, funções diferentes, né? Os neurônios, em cada região, eles se especializam de forma diferente. Só que isso precisa haver harmonia dentro dessa conexão cerebral. Então, são todas essas perspectivas que os novos estudos, que não se acabam, né? Estudos dentro da neurociências não se acabam, vão trazendo para nós e fazendo com que a gente também vá levantando cada vez mais questões para entender essa correlação do organismo com o nosso comportamento. Lembrando que todo o nosso comportamento vem do nosso organismo, né? E aqui eu trouxe para vocês alguns estudos importantes, né? A gente começou lá com Gold, Ramon e Cajal, olhando lâminas, né, de microscópio. Hoje a gente tem alguns estudos, alguns projetos que investem nesse entendimento anatômico e fisiológico do cérebro, né? E são estudos bem legais acontecendo aí ao redor do mundo. Então a gente tem, por exemplo, o Connect Comics, né, que é um projeto que vai fazer essa reconstrução 3D do tecido cerebral. Então olha que legal, né? Há pouco mais de 100 anos atrás a gente estava entendendo, né, o que é o neurônio a partir de lâminas no microscópio. E hoje a gente consegue fazer toda essa reconstrução 3D do tecido cerebral, né? Então aqui a gente tem um corte do cérebro, né? E aí com todas as diferentes cores, apontando os diferentes conjuntos de fibras, e esses diferentes conjuntos de fibras, eles têm funções diferentes, né? Coisas que a gente vai ver aqui ao longo dos blocos, né? Mas como isso é possível através de projetos tão importantes que vão olhar, né, para todas as neurociências. Um outro projeto também é o Brainbow. Brain de cérebro, bow de rainbow, que seria arco-íris, né? Então essa é a ideia do nome, o Brainbow é o cérebro colorido, né? Então a gente começa lá atrás também com as técnicas de coloração de Gold, né? E hoje a gente tem essa possibilidade, né, do cérebro colorido que colore, né, aqui numa simulação computacional, cada tipo de neurônio, né? Então, os tipos de neurônio, as suas redes, para a gente entender como que funciona, por exemplo, né? A rede de atenção, a rede de recompensa, para entender todo esse funcionamento tão complexo do cérebro, aí a partir da evolução da neuroimagem. Olá, nesse bloco nós vamos ver com detalhes sobre a estrutura do neurônio, tá? Ou seja, dessa célula nervosa que compõe todo o nosso sistema nervoso. Então ele é um olhar mais microscópico de toda da nossa rede, ok? Então vamos começar entendendo qual é a morfologia do neurônio, tá? Coloquei aqui para vocês um neurônio, para vocês entenderem um pouquinho como que é essa célula. É claro que é uma figura didática, né? E a gente vai ver os neurônios, eles têm diferentes morfologias que fazem com que eles tenham diferente funcionamento, tá? Mas é importante a gente entender que é uma célula, né? Que como toda célula tem um corpo celular, tá? E ela tem o seu corpo celular com todas as estruturas que compõem essa célula, tá? E a gente tem aqui uma região que são os dendritos, tá? E uma outra região que é o axônio. Então aqui é importante entender um pouco o funcionamento do neurônio. Os neurônios, eles têm algumas características, e uma dessas características é de condução de disparo elétrico, de condução de energia elétrica. Então, para que haja a comunicação neuronal, essa comunicação ela se dá através de impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos, eles são recebidos, né, de um neurônio para outro neurônio, de um neurônio para outro neurônio, certo? Então, a estrutura do neurônio que recebe o impulso elétrico são os dendritos, ok? Então, o impulso elétrico, ele chega de outro neurônio, que está aqui, né, de outros neurônios, na verdade, é uma rede bem complexa, mas ele chega e são os dendritos que vão captar esse impulso elétrico, certo? Essa informação é sintetizada aqui no corpo da célula e ela é disparada a partir do axônio do neurônio. Então, os impulsos, eles são captados pelos dendritos e disparados através do axônio. No axônio, né, no final dos axônios, a gente tem aqui os terminais, né, os terminais pré-sinápticos. Esses terminais, aqui a gente tem, então, o disparo, tá, dessa energia elétrica, dessa atividade elétrica para outros neurônios que vão estar aqui recebendo essa informação e assim por diante, certo? Então aqui eu estou trazendo para vocês um pouco da estrutura dos neurônios para vocês também já começarem a entender o funcionamento. A gente falou aqui de uma sinapse, então, a sinapse ela é essa comunicação, tá? A sinapse é o nome da comunicação entre os neurônios, certo? Essa sinapse ela é elétrica, aqui a gente está falando desses impulsos elétricos e como eles acontecem, e ela também é
química, porque quando a gente tem um impulso elétrico, o objetivo é que os neurônios liberem aqui, nesses terminaizinhos, né, nesses terminais, eles vão liberar os neurotransmissores, certo? Que são moléculas químicas que vão também fazer com que a gente tenha diferentes tipos de respostas, de comportamento, dependendo do tipo de neurotransmissor que está sendo liberado, tá? Então, nesse primeiro momento, é importante vocês entenderem que o neurônio tem essas características, né? A condução, ela é sempre por um caminho que vem do dendrito, passa pelo axônio e vai para os dendritos de outros neurônios, tá? Então, aqui, logo no comecinho do axônio, olha, a gente tem essa zona de disparo, né, que em inglês é chamada de hot point, né? O hot point é a zona de disparo que vai fazer com que aquele impulso seja disparado. Outra coisa bastante importante é a bainha de mielina, tá? Nem todo neurônio tem bainha de mielina, mas a bainha de mielina, ela tem a função, ela é como uma capinha de gordura, né, que é feita por outras células, que a gente vai falar sobre essas células, mas que ela, quanto mais mielinizado o neurônio for, mais rápido ele se torna, tá? Então é extremamente importante essa bainha de mielina para a condução do impulso nervoso. Bom, entendido um pouquinho sobre o neurônio, né? Então a gente vai entender também que existem diferentes tipos de neurônios. E essa diferença, ela pode se dar a partir de diversas características, né? Então, o diferente tipo de neurônio pode ser porque eles têm morfologias diferentes, porque ele tem uma fisiologia, um funcionamento diferente, tá? Então aqui, nesse slide, a gente está apontando sobre os diferentes tipos de neurônios a partir da sua morfologia, certo? Esse aqui, que é chamado de neurônio multipolar, que foi o que eu passei para vocês, né? É o mais didático, vamos dizer assim. Então ele tem lá o seu corpo celular, ele tem os dendritos, ele tem o axônio, os terminais axônicos, certo? Outros neurônios, né? Ou, por exemplo, o pseudo-unipolar, o bipolar, o unipolar, ele tem essas estruturas, mas às vezes ele tem o corpo celular no meio do axônio, né? Ou ele tem um corpo celular unipolar e aí ele não tem muitos dendritos. Então, a morfologia desse neurônio vai fazendo com que ele tenha uma diferente funcionalidade, tá? Mas a maior parte dos neurônios que a gente tem no sistema nervoso, eles são multipolares, tá? É desse tipo aqui, com vários dendritos, o axônio e os terminais axônicos. A gente também tem outro tipo de diferença de neurônios, né, em relação à sua função, certo? Então a gente tem os neurônios que são chamados de neurônios sensitivos ou sensórios, a gente tem os neurônios motores e a gente tem os neurônios de associação ou interneurônios, tá? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. Os neurônios, a gente tem neurônios que recebem informação, ok? E neurônios que levam informação. Então a gente tem os neurônios que estão espalhados ao longo de todo o nosso corpo, captando informação, tanto do meio externo quanto do meio interno, e vão levar essa informação para o nosso cérebro, né? Para que a partir disso a gente tenha uma resposta, tá? Essa resposta, então, esses são os neurônios sensitivos, ok? Esses neurônios sensitivos, eles vão levar e vão ter uma resposta. Essa resposta, ela é emitida pelos neurônios motores. Então, a gente tem duas vias no nosso sistema nervoso. Uma via aferente, que é aquela via que sobe através da medula, tá? Essa via sobe através da medula, trazendo informação. São os neurônios sensórios, né? Lembra dos órgãos do sentido? São os neurônios sensitivos. Eles estão trazendo informação, captando informação e aferindo, subindo com essa informação. Essa informação, ela é processada em diferentes níveis, tá? Dentro do nosso cérebro. E aí, a partir desse processamento, existe uma resposta, que às vezes é simplesmente uma resposta reflexa. Como eu disse para vocês, ó, tirar o dedo de uma coisa que está quente, uma resposta reflexa, né? Ou ela é uma resposta que exige um aprimoramento, uma tomada de decisão, né? Não importa o nível, a hierarquia aí de processamento, esses neurônios, eles vão eferir, eles vão descer e comandar o tipo de resposta que eu tenho. Então eu tenho os neurônios aferentes, sensitivos, e os eferentes motores. E eu tenho os interneurônios, que eles estão no meio de todos esses neurônios, fazendo a ligação da rede, né? Na conexão de um neurônio com outro neurônio. Então, as principais características dos neurônios, né? Eu disse para vocês que os neurônios, eles têm características diferentes de qualquer outra célula do nosso corpo, né? Então, existem três características principais. Uma primeira característica é a irritabilidade, né? O que quer dizer essa característica? Quer dizer que eles têm essa capacidade de receber informação estimulada pelo meio, né? Essa é a função dos neurônios sensórios ou os neurônios sensitivos. Receber informação. Seja uma informação que eu capto no mundo externo, né? A hora que eu escuto, que eu enxergo, né? Eu estou recebendo informação. Essa é porque os meus neurônios têm essa capacidade de irritabilidade nesse sentido, de se transformar, irritabilidade nesse sentido, de se incomodar, né, com aquela informação, seja dos meus órgãos internos também, tá? Então, do meio externo ou do meio interno. Quando essa informação é captada, aí a gente tem a segunda característica, que é a característica de condutibilidade. Essa informação, ela vai ser conduzida, e a gente viu um pouquinho como, né? A gente tem sinais elétricos aí, eu recebi a informação, sintetizei, dendritos, né, que são aquela parte do neurônio que está com essa função, e ela vai ser, então, conduzida ao longo do axônio, certo? E a contratibilidade, que é uma outra característica do neurônio, que vai fazer com que ele inicie uma resposta. Então, toda vez que o neurônio está irritado nesse sentido, da irritabilidade, né? Ele recebe uma informação, essa informação ela vai ser conduzida, certo? Além dos neurônios que nós temos no sistema nervoso, a gente também tem as células glia, tá? Células glia não são neurônios, mas a gente tem um número equivalente de células glia no nosso sistema. Então, o mesmo número de neurônios a gente tem em células glia. E elas, embora não sejam neurônios, né, que são a estrela aqui da festa que a gente está dizendo, elas têm a mesma, elas não têm a mesma função, elas têm a mesma importância. Por quê? Elas são o suporte físico dos neurônios. Elas auxiliam, né, como se fosse uma cola, né? Elas auxiliam nas ligações entre os neurônios. Elas fornecem nutrientes para os neurônios, né? Elas são responsáveis pelos níveis de manutenção lá, iônicos, da troca de membrana, que é essencial para que o neurônio consiga conduzir informação. Então, são células glia que têm todas essas diferentes funções ao longo de todo o sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico, né, que tem essa função.
de sustentação, manutenção, suporte dos neurônios, né? E aqui um detalhe, né? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de saber quantos neurônios nós temos no nosso sistema nervoso, e hoje se sabe esse número com bastante precisão, até por conta de todos os avanços que a gente estava conversando das perspectivas de neuroimagem, né? A gente tem, ao longo do nosso sistema nervoso central e periférico, em torno de 100 bilhões de neurônios, né? Então são muitas células que nos acompanham. 100 bilhões de neurônios e aí um número equivalente de células glia, ok? Esses 100 bilhões de neurônios, a gente está falando de um número total, sistema nervoso central e periférico, 86 bilhões de neurônios só no nosso sistema nervoso central, que daí compõe o encéfalo e a medula, tá? E as ligações periféricas, o número restante de neurônios. E a outra coisa interessante é entender, a gente está falando um pouquinho dessas sinapses, né? Um neurônio, ele consegue se comunicar com até outros 1000 neurônios, né? Em conexões de milissegundos. Então a gente está falando de uma rede, lembra quando a gente conversou lá no começo, né? Tá, não é uma ideia reducionista pensar que tudo que nós somos vem do cérebro, porque esse cérebro, ele faz trilhões de conexões, né, em segundos, para que a gente consiga processar tudo que nós processamos na nossa vida. Então aqui eu coloquei para vocês mais uma imagem só para vocês entenderem. A gente tem em azul os neurônios, né? Em rosa são as células glia. Então as células glia, como eu disse para vocês, elas têm essa função de dar esse suporte para os neurônios, né? De nutrição dos neurônios. E outra função importante das células glia é na mielinização dos neurônios. Lembram? A bainha de mielina é aquela bainha, aquele invólucro, né? Aquele tecido adiposo que involucra o axônio e permite com que ele seja rápido, né? Que ele conduza com velocidade a informação. E aí essa bainha de mielina, ela acontece através dessas células que são as células glia, tá? E aqui a gente tem um zoom de um axônio, de um neurônio, né? Olhando isso de uma forma microscópica. Um outro ponto, né, uma patologia que eu trouxe para vocês, uma patologia decorrente da desmielinização dos neurônios, que é o que acontece na esclerose múltipla, né, nas demências. O que acontece? Esses neurônios, eles começam a perder a bainha de mielina. Então é um processo neurodegenerativo, né, ou seja, de progressão, né, de degeneração neuronal, onde as bainhas de mielina vão se perdendo, né, vão se desconstituindo, e isso faz com que a pessoa tenha vários sintomas que a gente encontra, por exemplo, nas demências, né, de confusão mental, confusão espacial, de perda de memória, porque com a perda da mielinização dos neurônios, eles perdem condutibilidade, então eles perdem comunicação. E aí, para finalizar o bloco de hoje, um quiz para vocês pensarem, né? O que já sabemos sobre os neurônios, né? Quantos neurônios temos no sistema nervoso? Para que servem os neurônios? Como que os neurônios executam as suas funções? Como que é a estrutura dos neurônios? Quais os tipos dos neurônios, né? Tudo coisas que nós vimos um pouco nesse bloco, né? E eu acho que fica a ideia de pensar e estudar um pouquinho mais. Refletir um pouquinho sobre isso. Então, para finalizar, né? Os neurônios são células especializadas na transmissão e processamento de sinais. Os neurônios gastam muita energia para eles se manterem vivos, né? É uma necessidade de metabolismo muito grande, porque eles são fonte de geração de corrente elétrica. Por isso, a gente precisa de um fluxo sanguíneo muito constante no nosso cérebro para manter essas células vivas, né, metabolicamente. Já vimos aqui que a gente tem 100 bilhões de neurônios no nosso sistema nervoso, e um detalhe, esses neurônios eles variam de tamanho, né? De 1 milésimo de milímetro até 2 metros, né? Isso é uma curiosidade. Os neurônios são a chave de toda a complexidade do cérebro, porque toda atividade cerebral se dá através da comunicação neuronal. Olá! Nesse bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a prática, a teoria em prática, sobre tudo isso que a gente está estudando. Vamos pensar e refletir um pouquinho sobre os neurônios a partir de uma questão. Então vamos lá. Circuitos neurais ou neuronais são conexões entre grupos de neurônios por meio de sinapses, né? Isso já foi conversado. Quando a gente tem uma conexão, uma comunicação entre um grupo de neurônios e outro grupo de neurônios, o nome que se dá a essa comunicação é sinapse. As sinapses, elas são elétricas e químicas, ok? Então a gente tem um impulso nervoso, né, que é o impulso elétrico, que gera uma carga elétrica ao longo dessa corrente nas redes neuronais. A gente tem a sinapse elétrica. E a gente tem a sinapse química, quando a gente tem essa troca, né, essa descarga de neurotransmissores pelos axônios dos neurônios pré-sinápticos, que são recebidos pelos dendritos dos axônios, pelos dendritos dos neurônios pós-sinápticos, tá? Essa troca de neurotransmissores, né, essa troca que acontece aí é a sinapse química. Como que as sinapses ocorrem? Vamos olhar um pouquinho mais de perto como que são as sinapses, né? Porque se os neurônios são a chave de todo o sistema nervoso, a sinapse é extremamente importante porque o neurônio ele só é importante, ele só é funcional na medida que ele se comunica com outro neurônio, né? No bloco anterior a gente estava falando de patologias como o Alzheimer ou outras demências, né, que partem dessa neurodegeneração das bainhas de mielina que fazem com que os neurônios percam sua comunicação. E a gente percebe, né, na sintomatologia das demências, como que essa perda de comunicação afeta o comportamento do ser humano, certo? Então, essa perda de comunicação essa perda da bainha de mielina faz com que o neurônio perca a comunicação. E aí ele vai perdendo função. Então, a sinapse, né, a necessidade do acontecimento da sinapse é extremamente importante para que esse neurônio funcione e execute a sua função. Bom, vamos lá. Pensando então como que as sinapses acontecem. A gente tem, os neurônios transmitem mensagens quando estimulados por sinais dos nossos sentidos, né, dos órgãos do sentido, ou quando acionados por sinais químicos de neurônios vizinhos, tá? Então isso acontece, esse estímulo do neurônio vai sempre acontecer por estímulos externos, do ambiente externo ou do ambiente interno. Em resposta a esse estímulo, o que acontece? O neurônio dispara um
um impulso, né? Um disparo. Lembram lá no começo do axônio a gente tem a zona de disparo, então dispara um impulso elétrico, tá? Esse impulso elétrico é chamado de potencial de ação, porque a gente consegue medir esse potencial do neurônio. Então o potencial de ação do neurônio é a potência que esse neurônio tem para transmitir uma informação. E aí a gente tem neurônios, né, eletricamente falando, muito potentes, onde aquele disparo ele é transmitido numa potência que a rede chega a longo, né? É uma rede que chega numa distância grande, e a gente tem neurônios que têm menos mielina, né? São menos mielinizados, e portanto o disparo dele é mais fraquinho, o potencial de ação é mais fraquinho. Então ele consegue se comunicar só com neurônios mais vizinhos, né? Neurônios de redes mais perto, e não neurônios de redes de distância, de fisicamente mais distantes, tá? Então o potencial de ação é essa carga elétrica que vai ocorrer e percorrer ao longo do axônio. Esse impulso nervoso, dependendo da fibra, né, mais ou menos mielinizada, ele vai de 3 a 300 km por hora. Olha que interessante, né? Olha a velocidade que esse disparo pode atingir. Bom, e aí a gente já sabe, sinapse, ele é, então, o ponto de encontro entre dois neurônios. E aqui é importante entender que os neurônios, eles não se encontram, né, eles não se encaixam exatamente, né? Existe uma gap, uma lacuna, que é exatamente esse espaço chamado de sinapse, tá? Essa comunicação elétrica e a ID química, né, através dos neurotransmissores, ela acontece nessa lacuna. Então, a porção terminal de um axônio, lembram lá? O axônio ele tem seus terminais, né, seus pontinhos terminais. Nesses pontinhos eles têm uns botõezinhos onde está cheio de neurotransmissor dentro, tá bom? Então a porção terminal do axônio encontra-se separada do neurônio receptor por um espaço sináptico. Eles não se conectam fisicamente. Existe um pequeno espaçozinho aí onde acontece a sinapse. Quando o potencial de ação, ou seja, esse disparo elétrico, alcança os botões terminais na extremidade do axônio, né? Então eu tenho um disparo que acontece nessa zona de disparo e ele precisa ir até a pontinha lá do neurônio. Lembra que tem neurônios que tem até 2 metros, né? Eles são bem pequenininhos ou um pouco maiores, bem maiores, né? Quando esse potencial de ação, ele alcança os botões terminais na extremidade do axônio, ele vai provocar o quê? A liberação dos neurotransmissores, que são esses mensageiros químicos, tá? E isso numa velocidade extremamente rápida, tá? Essas moléculas neurotransmissoras, elas vão atravessar esse espaço sináptico, aonde ela vai se unir a sítios, regiões receptores, canais receptores, no neurônio que vai estar recebendo a informação, certo? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor isso, né? Através dessa ilustração. Então vamos entender tudo isso que eu falei, ilustrando, né? Então a gente tem aqui, esse aqui é o nosso neurônio 1, ele é pré-sináptico, antes da sinapse. O neurônio 2, pós-sináptico, certo? Aqui é onde a sinapse vai acontecer. Percebem? Parece que tá lá, grudadinho, né? Mas existe um espacinho, muito pequeno, mas existe, certo? Então o que a gente tem aqui? Dendritos do neurônio pré-sináptico. Esses dendritos, eles receberam informação de outros neurônios aqui. Essa informação, aqui lembram, tem a zona de disparo, e aqui a gente tem uma carga elétrica que vai, certo? Então a gente tem um potencial de ação aqui, que pode ser mais rápido ou menos rápido, né? Potencial de ação mais forte ou menos forte, dependendo do tipo de neurônio, dependendo do quanto esse neurônio é mielinizado, dependendo da informação que ele está mandando. Então esse sinal, tá vendo? Ele vai nessa direção, porque ele vai se comunicar com esses neurônios aqui, que são os pós-sinápticos, ok? Então aqui a gente tem um impulso elétrico que passa ao longo do neurônio que está mielinizado. Se esse neurônio não tivesse bem mielinizado, essa comunicação, o que aconteceria? O potencial de ação do neurônio diminui, né? Ele perde potencial de ação, e aí ele se torna menos eficaz. Então a bainha de mielina, que é composta pelas células glia, né, que são aquelas outras células que tem no sistema nervoso, no número equivalente de neurônios, elas têm essa função, por isso elas são extremamente importantes. E aqui ocorre a sinapse, ou seja, os meus terminais axônicos, aqui essas bolinhas, os terminais axônicos, eles estão aqui se conectando com os dendritos do neurônio pós-sináptico, e eles estão aí liberando neurotransmissores, certo? Essa liberação química. Esses neurotransmissores, eles por sua vez vão ser captados pelos dendritos dos neurônios pós-sinápticos. Eles são captados e aí eles são liberados, e aqui outro grupo de neurônios, e aqui outro. Entendendo que aqui a gente está explicando didaticamente, tem um neurônio conectado a outro neurônio. Aqui a gente está falando de bilhões de neurônios conectados nas redes, né? Uma rede super densa, super complexa, tá? Então esse é um circuito sináptico aqui, tanto elétrico quanto químico, para que a gente possa entender. Então a sinapse química, ela é uma sinapse que vem desse potencial de ação elétrico e é através da liberação dos neurotransmissores, tá? Aqui eu trouxe essa figura para vocês, né, que é um exame de eletroencefalograma, ok? Então aqui uma criança, né, com os eletrodos na cabeça, e a tela que a gente tem um exame de eletroencefalograma. Então só para vocês entenderem que interessante, cada linha, né, cada linha aqui do exame é onde está colocado cada eletrodo, certo? E os eletrodos, o que o exame de eletroencefalograma mede, né? Ele está medindo a atividade elétrica desse cérebro, ou seja, o funcionamento elétrico do cérebro em cada ponto de cada neurônio colocado, ok? E aqui a gente tem algumas coisas que a gente não vai entrar em detalhe, que não é esse o nosso objetivo aqui, mas que é legal salientar que o exame de eletroencefalograma é um exame que tem cada vez mais sendo estudado por psicólogos, neuropsicólogos, né? Porque a gente busca compreender o cérebro humano, e é uma técnica, é um instrumento, uma metodologia eficiente nessa compreensão, né? E aqui, se a gente for olhar o exame de eletro, então cada linha é um pontinho, né? Um eletro colocado. E a gente tem, vocês percebem? Ondas de maior amplitude, né? Maior aqui amplitude ou menorzinhas, né? Isso aqui é o potencial sináptico.
tá? É o potencial que tem. Então a gente está falando de um potencial de ação, que é a potência do disparo, certo? A potência do disparo elétrico. E a gente tem uma outra medida, que é o potencial sináptico. O potencial sináptico é o potencial, a potência, a força da sinapse, dessa comunicação. Esse potencial sináptico, ele pode ser excitatório ou inibitório. E aqui a gente vai começar a falar de uma outra característica do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele funciona num sistema de ação e não ação. Ação e não ação. Ele é binário nesse sentido. Ele leva ação e ele tira ação. Então, na medida que eu tenho um potencial sináptico excitatório, ele está fazendo com que leve a ação. E um potencial sináptico inibitório, ele vai inibir essa ação. E aí eu tenho uma frequência de impulso elétrico, então eu tenho neurônios que impulsam bastante, são neurônios excitatórios, e eu tenho os neurônios mais lentos, que são neurônios inibitórios. Todos esses potenciais sinápticos, lembram da ideia da orquestra? Eles têm que acontecer o tempo todo, numa forma harmônica. Eu tenho que estar o tempo todo ação e não ação, ação e não ação. Isso dentro de uma harmonia. Quando eu tenho isso funcionando harmonicamente, eu tenho comportamentos, né, que revelam esse meu cérebro harmônico, ou seja, comportamentos funcionais. Quando eu tenho comportamentos disfuncionais, queixas e sintomas, certamente eles são resultado de um cérebro que não está harmônico na sua função, ok? Então, eu tenho essa liberação elétrica, né, que ela pode ser através desse potencial de ação excitatória ou inibitória, dependendo da velocidade, da potência dessa ação, né, e eu tenho essa liberação química, que também é excitatória e inibitória, dependendo da qualidade dos neurotransmissores. Então, nós temos neurotransmissores que são excitatórios e neurotransmissores que são inibitórios, tá? E aqui eu elenquei alguns, né, só alguns exemplos, os mais conhecidos, talvez, porque a gente tem mais de 40 tipos de neurotransmissores, né, de moléculas químicas emanando aqui respostas no nosso sistema nervoso. Então, na qualidade de excitatórios, né, os conhecidos, a gente tem o glutamato, acetilcolina, histamina, dopamina, né, que é o neurotransmissor conhecido pelo sistema de recompensa, né? Ele é um neurotransmissor excitatório. Outros conhecidos também a norepinefrina, que é a noradrenalina, ou epinefrina, que é a própria adrenalina, que são neurotransmissores excitatórios. Por outro lado, a gente tem os inibitórios, que nos levam à não ação, ok? Que é o ácido o GABA, a serotonina e a dopamina também, que ao mesmo tempo que ela é um neurotransmissor excitatório, ela também é um neurotransmissor inibitório, dependendo da rede e da sua função. Para encerrar esse bloco, eu quero dar para vocês, deixar algumas dicas de leituras e também dica de filmes para vocês. Vamos lá. A primeira dica que eu trouxe para vocês é um artigo muito interessante, ele se chama Uma Sinapse Científica. A neurociência encontra a psicologia. Então, nesse artigo, o objetivo do artigo é apresentar aspectos entre as eminentes descobertas da neurociências em relação aos fenômenos psicológicos há tanto tempo estudados pela psicologia. Então, é um artigo muito interessante que vai fazer essa sinapse, né, essa comunicação entre neurociências e psicologia, trazendo, né, mostrando a relação entre as estruturas anatomofisiológicas que estão ligadas a certos comportamentos humanos consequentes da evolução da nossa espécie, né? Então, na medida que a espécie, o ser humano, vai evoluindo e se desenvolvendo, os nossos comportamentos vão mudando, isso faz com que o nosso cérebro vá mudando, e esse artigo traz um pouco essa reflexão de como essa correlação se dá, ok? Uma outra dica que eu trago para vocês é o livro do Antônio Damasio, O Mistério da Consciência, do Corpo e das Emoções ao Conhecimento de Si. Aliás, Antônio Damasio é uma leitura obrigatória para quem estuda neurociências ou neuropsicologia. Ele é um neuropsicólogo português muito importante que desenvolveu vários estudos dentro dessa ligação do cérebro com o comportamento humano. Nesse livro em específico, onde ele fala do mistério da consciência, ele vai abordando, né, a consciência é aquilo que nos torna humanos, né, que nos diferencia dos animais. Saber quem eu sou é algo que o animal não consegue saber. Então, o animal ele tem diferentes níveis de consciência, né? Quando o animal tem a consciência de que está com fome ou de que está com sede e vai procurar se alimentar ou beber água, né, isso é um nível de consciência. Mas o animal não chega num nível de consciência de saber que ele é um gato, por exemplo, e que ele existe nesse mundo, que é um nível de consciência que o cérebro humano chega. Então, Damasio, nesse livro, O Mistério da Consciência, ele vai entendendo anatomofisiologicamente como que os diferentes níveis de consciência se dão no nosso cérebro, né? Em que áreas são processadas, como que se dá esse processamento, né? Até chegar nesse nível de consciência mais complexo, que é a consciência de saber quem eu sou no mundo. Tem um outro livro de Damasio, que eu acho que é o mais conhecido dele, que se chama O Erro de Descartes. Esse também é um outro livro bastante interessante, né? Fica também a dica desse livro, assim como de toda a obra de Damasio. Mas no Erro de Descartes, pelo o nome diz, né? Descartes foi aquele pensador, René Descartes, que tem a frase famosa, penso, logo existo, né? Então, que trazia essa capacidade de pensamento do ser humano como uma diferença dele, né? Desse cérebro humano, um cérebro pensante, né? O que nos forma humano, o que nos torna humanos. Na época, Descartes fala, o que nos torna humanos é a nossa capacidade de pensar. E aí, Damasio vai chamar o livro, vai intitular do Erro de Descartes, porque ao longo do livro, ele vai dizer que o que nos diferencia é a nossa capacidade de sentir, né? Então, ele diz, em certo momento, que ele fala, o certo deveria ser sinto, logo existo, não penso, logo existo. E aí ele vai decorrer de toda a sua obra, correlacionando que nossos pensamentos vêm dos nossos sentimentos, na medida que o sentimento vem das emoções, e as emoções são processos estritamente fisiológicos, né? Então, muito dessa ideia de que tudo que nós sentimos, pensamos, falamos, fazemos, tudo vem de processos estritamente fisiológicos.
E por fim, também um filme, que não é um filme novo, mas ele é um filme bastante emblemático dentro desse tema que a gente tem trabalhado, que é o Gattaca, tá? Gattaca é uma ficção científica produzida em 97, e como uma ficção científica, ela vai relatar como seria o futuro dos seres humanos, né, criados geneticamente em laboratórios. Então, um pouco essa ideia de uma criação em laboratório do ser humano, na medida que a gente passa a conhecer cada vez mais e compreender como que funciona o cérebro humano.